Olá, estudantes do 7º ano, tudo bem? Neste vídeo vamos falar sobre rios brasileiros, características importantes do nosso território em relação à hidrografia, em relação à disponibilidade de água e as principais bacias hidrográficas. Então, pensando nesse sentido, perguntinha ali, qual é a principal e mais acessível fonte de água para nós? E o que é bacia hidrográfica? Será que nós sabemos o que são esses dois conceitos? Temos ideia de onde vem a água para as nossas casas? E o que significa e qual a relação de uma bacia hidrográfica com essas características de disponibilidade de água? Então, pensando nisso, nós temos ali, primeira coisa, uma bacia hidrográfica. Bacia hidrográfica é uma área de drenagem que vai ter lá, formada pelos rios, né? E por toda a porção de terra que cerca ou que circunda esses rios. Então, esta área compõe uma bacia hidrográfica. Desde as nascentes ali, que são as áreas mais altas, formando os rios afluentes que vão desaguar ou que vão correr na direção de um rio principal que fica na porção mais baixa, na área central dessa bacia hidrográfica. As partes mais altas que delimitam essa bacia hidrográfica são chamadas de interflúvio ou divisores de água, certo? Então, porções mais altas e a porção central ali, que é o leito do rio principal, né? O rio, então o leito do rio é ocupado pelas águas. Quando eu uso a palavrinha leito, eu estou me referindo a esta porção ali, onde está concentrada a água dessa bacia hidrográfica. Então, bem importante. E os rios desaguam, a parte final deles, que pode ser no mar, oceano ou em outro rio, a gente chama de foz. Então, é a foz do rio, o final do rio, certo? E aí, pensando em Brasil, nós temos a divisão do nosso território ali em áreas, em bacias hidrográficas. As grandes bacias hidrográficas, as grandes áreas ali que tem os rios principais. Bacia Amazônica, Tocantins, Araguaia, São Francisco, Bacia do Paraná, entre outras, são as principais bacias hidrográficas presentes no nosso território. Começamos ali pela Bacia Amazônica, então ocupa 45% do nosso território, começa em países vizinhos e termina no Brasil. Então as nascentes da Bacia Amazônica estão em países vizinhos e a imagem mostra para nós ali a ideia que a bacia hidrográfica não é formada só pelo rio, mas por toda a área que está no entorno destes rios. Aí nós vamos ter também a bacia do Tocantins-Araguaia, que é a maior exclusivamente brasileira, fica aqui na porção central, nasce na região central do Brasil e vai em direção ao norte lá, formada pelos os dois rios principais, o rio Tocantins e o rio Araguaia. Temos também a bacia do São Francisco, que nasce na região de Minas Gerais e vai em direção ao Nordeste, importantíssimo para a economia, para o desenvolvimento e para a disponibilidade de água da região. Temos também a bacia do Paraguai, que passa pelo Pantanal Mato-Grossense. As nascentes ficam no Brasil, mas ela termina em países vizinhos do nosso território, assim como a bacia do Uruguai e a bacia do Paraná. Uma imagem ali que identifica bem, que é aquela ideia da região do Pantanal Mato-Grossense, onde está presente ali a bacia do Paraguai e tendo como rio principal o rio Paraguai. E aí nós temos a bacia do rio Paraná, que nasce na região ali de Minas Gerais, na Serra da Canastra, e corre ali em direção à parte central, em direção ao oeste do Brasil. Então, muitos rios, como o rio Tietê, o rio Iguaçu, são rios que fazem parte da bacia do Paraná. Além de outras coisas importantes dessa bacia hidrográfica, porque é uma das que mais utiliza o recurso água, nós temos a presença da usina de Itaipu, que gera energia, e uma grande quantidade de energia para diferentes partes do nosso território. Então, mais uma bacia hidrográfica bem importante. A ideia de pensar na disponibilidade de água do Brasil e nessas características. Nesse vídeo, nós falamos sobre isso, sobre os rios brasileiros. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.